não perde o valor, porque a essência, a natureza é ouro. Como você e eu não perdemos o valor porque somos jogados fora, porque a nossa natureza é imagem e semelhança de Deus. Nós não perdemos o valor. Eu estava num evento da Donep e que ali eu recebi um agir tremendo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito de Deus me levou a perdoar pessoas que me feriram, que me tocaram fisicamente. Perdoar minha mãe pelas drogas que usava. Perdoar o abusador sexual, que era o mesmo que vendia drogas para minha mãe. Perdoar o meu pai, que nunca estava presente. Mas perdoar é um ato também interior. Perdoar é um ato de obediência. Eu disse ontem e estimulei as pessoas a perdoarem os ofensores. Agora existem pessoas que perdoam e dizem, eu perdoo, mas é ele lá e eu cá. Eu perdoo, mas eu fico aqui e ele fica lá. Imagine se Jesus falasse para você, eu te perdoo, mas é você lá e eu cá. O perdão implica em reconciliação. O perdão implica em derrubar os muros e fazer as pontes, fazer caminhos de volta. Meu pai morava na cidade de Belo Horizonte. Eu morava no Rio de Janeiro. Depois que ele saiu de casa, ele casou 3 vezes. Estava no 3º casamento aqui na cidade de Belo Horizonte. Foi esse tempo que eu conheci o pastor Kleber, foi esse tempo que viajamos com a Floresta para os Estados Unidos para fazer projetos lá. Meu pai morava em Belo Horizonte. Um dia, e eu, na cidade do Rio de Janeiro, um dia minha filha chega da escola, tinha 12 anos, ela tinha 12 anos. Ela falou para mim assim, mãe, quem que é seu pai? Quem é o seu pai? Eu não sei o que aconteceu na escola. Não sei se era dia da família, dia dos avós. Eu sei que pela primeira vez ela perguntou, mãe, quem é o seu pai? E naquela hora o Espírito Santo continuou a trabalhar aquilo que ele começou lá no evento. Ele disse para mim, o seu pai perdeu você e está perdendo a geração futura. E você tem uma grande graça, um grande perdão de Deus. Vai e oferece um pouquinho para ele. Eu já perdoei, Senhor. O Senhor sabe, meu coração já está limpo. Mas você precisa dizer isso para ele. Ele precisa saber, porque quando você falar para ele, ele vai ver Jesus em você. Quando você chegar perto dele, não cobrar nada, não apontar o dedo, não acusar, mas estender a mão para ele, ele vai ver Jesus em você. E eu vim. Foi aí que eu comecei a vir para Belo Horizonte. Talvez você não saiba, mas eu tenho até o título de cidadã de Belo Horizonte. O dia que eu ganhei esse título, eu comprei 15 quilos de pão de queijo. Levei para Resende. Eu comecei a vir para Belo Horizonte. E eu comecei a saber a história que ele estava vivendo. Quando você tem uma ferida de rejeição, e você é jogada fora, o inimigo fala no seu ouvido, você não vale nada, porque se valesse teria sido cuidado, teria sido protegido. Deve ter dito isso no ouvido de José muitas vezes. José, se você tivesse valor, o seu velho pai Jacó ouviria você quando você falava que os seus irmãos eram maus. Satanás muitas vezes falou para mim lá no lixo de Aquidauana. Eu tinha que catar lixo para juntar metais e vender no ferro velho da cidade. Comprar lixo para comprar material escolar. Suja, verminose, hepatite, doenças de pele, do lixo de Aquidauana. E Satanás falava, você não tem valor, porque se você tivesse, você não estava no lixo. Mas não é verdade. Não é verdade. Esse anel tem valor, não é porque está no meu dedo. Ele teria valor em qualquer dedo. E se eu tirasse o anel do dedo, na hora de lavar as mãos e deixasse sobre a pia do banheiro, teria valor na pia do banheiro. Jogar no cesto de lixo do banheiro, teria valor no cesto do lixo. Ou o lixo indo para o lixo da cidade, teria valor no lixo da cidade. Não perde o valor, porque a essência, a natureza é ouro. Como você e eu não perdemos o valor porque somos jogados fora, porque a nossa natureza é imagem e semelhança de Deus.
Nós não perdemos o valor. Não importa que nos deixe, que nos jogue, que nos rejeite. O valor de José estava nele, lá estava o valor de José. Mesmo não tendo sido visto pelos irmãos, foi visto por Potifar, foi visto por Faraó, estava lá. Deus nunca deixou de manifestar o valor daquele moço. Mas o espírito imundo nos engana. Ele nos convence, mostra um espelho mentiroso e a gente acaba acreditando. E vai tendo feridas da alma, raiz de amargura, vai encolhendo na autoavaliação. Eu não valho nada, eu não sirvo para nada. E eu acreditava em tudo, você é burra, você não vai dar para nada. Tanto é que eu fui estudar depois de casada. Eu passei no concurso para juíza, já era avó. Porque o homem que Deus colocou na minha vida para me apresentar a Jesus, ele me estimulou a estudar e dizia: você não é burra, você é inteligente. E aí eu vim atrás do meu pai. Eu sabia tudo sobre meu pai. Sabia que a esposa que estava com ele naquele tempo saía de manhã para trabalhar e ele ficava sozinho. E eu cheguei na casa exatamente na manhã onde ele estava sozinho. Ele abriu a porta e ele ficou perplexo. Quando ele me viu: pastor Kleber, vem cá, me ajuda a pregar aqui. Fica aqui. Quando ele me viu, que ele abriu a porta, ele ficou perplexo. Ele não sabia o que dizer e ele ficou 1 minuto de silêncio. Depois ele começou a falar em autodefesa. Falar incontinentemente. Ele dizia: minha filha, eu sei que eu fiz tudo errado. Eu sei que eu fiz tudo errado. Mas eu não queria saber do passado. Eu queria saber do futuro. Eu queria falar para ele: pai, eu tenho 2 filhos. Eu quero que o senhor os conheça. Eu quero que o senhor vá na minha casa, ponha eles no colo. O senhor não viu acontecer nada na minha vida, mas eu não quero que o senhor perca o que vai acontecer na vida dele. Quem joga o anel fora é quem perde. Quem joga o anel fora é quem perde, não é o anel. Mas ele não parava de falar. Eu tive uma ideia, botei a mão na boca dele. Falei: fica quieto, pai. Fica quieto que eu quero contar algumas coisas para você. E eu falei para ele: pai, eu não quero saber do que passou. Eu quero dizer para o senhor que as minhas feridas já foram tratadas na cruz do Calvário. Eu conheci um Jesus que não apenas salva, mas liberta. Ele coloca óleo de alegria em vez de espírito angustiado. E naquela hora o peito do meu pai estava muito próximo do meu rosto. E eu tinha um desejo, pastor Kleber, no meu coração, que eu nem sabia por que eu tinha aquele desejo. Eu tinha um desejo de escutar a batida do coração do meu pai. Muitos e muitos anos depois que eu descobri por que eu tinha esse desejo. Eu estava num aeroporto em Atlanta e tinha um homem e uma mulher e um bebezinho, e ela foi ao banheiro, largou o bebezinho com o marido e o bebezinho começou a chorar e o marido recostou num banco de aeroporto, botou a cabeça da criança no peito e a criança ficou quieta. Isso já muitos e muitos anos depois do dia que eu reencontrei meu pai. E aí o Espírito Santo falou para mim: sabe por que a criança ficou quieta? Porque ela está escutando as batidas do coração do pai dela. Meu pai nunca havia me colocado no colo, pastor Kleber, nunca. E eu não sabia, mas eu queria ouvir as batidas do coração dele. E rapidamente, antes que ele pudesse fazer nada, eu encostei a cabeça no peito dele. E fiquei ali. Aí ele foi acalmando, o coração acelerado, foi acalmando. Quando ele acalmou, eu falei: agora eu quero um abraço. Eu passei a vida inteira vendo os pais abraçarem as crianças, pegarem no colo. Nunca tinha acontecido isso comigo. Eu falei: pai, eu quero um abraço. Peguei a mão dele, botei aqui atrás das minhas costas, falei assim. Ficamos abraçados ali um tempão. Depois eu falei: pai, eu quero uma bênção de pai. Eu preciso de uma bênção de pai. Ele falou: eu não sei. Falei: vou te ensinar. Peguei a mão dele, pus na minha cabeça, falei: repete comigo. E falei para ele a bênção que eu queria receber. E ali começa um processo. Obrigada, pastor. Deixa eu dar um abraço.
E ali começa o processo de conversão do meu pai. Porque ele viu Jesus em mim. Quando Jesus chega em nós, ele não joga na nossa cara o que fizemos. Ele não nos acusa. Ele estende a mão. E ele diz, vem. Mas o que eu quero dizer para você, empresário, é que tem muita gente que está em cima do sapato alto. Muita gente está no alto da empresa. Ou na profissão liberal excelente. Mas é como José. Ou como a pastora Tânia Teresa. Juíza, cheia de si, mas com um rombo desse tamanho dentro do coração. Sabe o que a palavra de Deus diz? Apresenteis vosso espírito, alma e corpo íntegros, irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não está preocupado só com a nossa salvação eterna, Ele está preocupado com a nossa vida abundante também, aqui e agora, antes da eternidade. Não adianta eu ir para a vida eterna com 90 anos, 100 anos ou 120, como Moisés, e não ter uma vida abundante aqui nessa caminhada. Deus quer que nós tenhamos alegria, o fruto do Espírito, amor, alegria. Deus quer que sejamos verdadeiramente a imagem e semelhança dEle, limpos nessa terra.